Mas nós temos que compreender esse fenômeno. O que existe é uma insatisfação, confiança quanto à integridade do regime democrático. Certamente a solução não passa por uma solução autoritária, mas sim pelo aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Mas nós precisamos compreender as razões desse tipo de ideia, ainda que essa ideia seja uma ideia bastante equivocada. Pois bem, nós vivemos num regime democrático, nos quais as pessoas divergem razoavelmente. Há pessoas do espectro político da esquerda, pessoas do espectro político da direita, pessoas do espectro político de centro, mas ninguém pode racionalmente argumentar dentro de um debate minimamente razoável que a corrupção seja algo bom, ou que a corrupção seja um comportamento moralmente aceitável. Mas se existe um consenso, vamos dizer, sobreposto em cima do fato, da conclusão de que a corrupção é inaceitável, a grande pergunta é: por que nós estamos tendo tantas dificuldades, né, para lidar em superar esse problema? Dentro aí de um sistema democrático de governo, o que se espera é que se adotem políticas públicas destinadas a superar esse quadro de corrupção disseminada. Sim, as cortes de justiça, não só as cortes de justiça, mas também a polícia, o Ministério Público, têm feito um trabalho destacado. E aqui me permito, sou apenas uma parte desse instrumento, mas me permito fazer essa espécie de autoelogio, pelo menos destacado no sentido de que algo novo não se via tanto no passado. Claro, tem críticas aqui e ali cabíveis, há sempre aquela percepção de que podia ser feito mais e de que existem pessoas que ainda não estão sendo responsabilizadas pelo seu crime, mas houve uma mudança nisso. Mas precisa ocorrer mudanças maiores, né? Precisam ter reformas mais amplas para diminuir, por exemplo, incentivos e oportunidades da prática de corrupção. Isso que nós chamamos de loteamento político de cargos públicos, por exemplo, é algo que se encontra na raiz dos problemas da Petrobras. Executivos tendo a necessidade de direcionar verbas para os seus padrinhos políticos. Isso é algo que tem que ser minorado. Houve, ano passado, a chamada Lei das Estatais, vamos aqui fazer uma concessão, que realmente melhorou um pouco esse quadro, mas ainda mais que pode ser feito, inclusive estendendo essas previsões da Lei das Estatais também para a administração pública direta. Isso seria algo extremamente positivo. Precisa se iniciar um ciclo virtuoso de mudança. E nós não podemos ficar a todo tempo preocupados, né, com retrocesso. Retrocesso é sempre uma possibilidade, o futuro não está escrito, não existe fim da história, há sempre uma chance de nós perdermos os que foram conquistados, e o ideal seria que nós não tivéssemos essa preocupação. Mencionei também numa palestra mais cedo, fiquei muito feliz com o precedente, o julgado do Supremo da semana passada, na quarta-feira, não pelo caso concreto específico, mas foi uma reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal de que o princípio da presunção de inocência não se confunde, não pode se confundir com impunidade de poderosos. Acho que isso é muito importante. Claro que você tem que ter direito de defesa, claro que você tem que ter presunção de inocência, ninguém quer que um inocente seja condenado, mas você não pode construir um sistema processual penal que impeça que pessoas poderosas que praticaram crimes
quando existe prova desses crimes, que essas pessoas permaneçam impunes só porque essas pessoas têm condições de manipular o sistema para evitar que um caso concreto chegue ao fim. Então, esse julgado foi muito importante, porque havia uma sombra de possibilidade de mudança, e, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal aqui merece todos os elogios, porque ele reafirmou essa compreensão da presunção de inocência e, com isso, impediu um grande retrocesso e também nos permite, fazendo aqui o elogio, que nós possamos olhar para frente, né? Que nós possamos olhar adiante. Há uma perspectiva, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal julgar também em breve casos em que envolvem a interpretação a respeito do privilégio de foro. Como eu disse, determinadas autoridades públicas, elevadas autoridades públicas, respondem diretamente perante os tribunais superiores a acusações criminais. Em tese, isso não parece ser um grande problema, mas na prática isso não funciona muito bem. E nós vemos muitas vezes os tribunais superiores assoberbados desses processos e sem condições de dar um vazamento célere a essas acusações criminais, o que acaba afetando também a percepção que as pessoas têm em relação à aplicação imparcial da justiça. E, por vezes, não necessariamente que juízes estejam mal intencionados. Vejam, por exemplo, o caso da Ação Penal 470, o caso chamado Mensalão, que foi um julgado que chegou a um resultado muito elogiado por todos e visto como muito positivo, mas ainda assim foi um caso que, com todos aqueles esforços, levou um trâmite de 6 anos perante o Supremo Tribunal Federal, que é um longo tempo, considerando aí um processo judicial. Colocar nesse breve tempo, e o momento é positivo para isso, em virtude principalmente dessa reafirmação do precedente, é que nós estamos numa democracia, nós temos os nossos problemas, agora nós temos que resolver isso aumentando a qualidade da nossa democracia. E não existe nada que nós não possamos resolver dentro de um regime democrático, com liberdade, igualdade e, igualmente, algo que muitas vezes se esquece, tolerância, que faz parte essencial de um regime democrático. Nós não somos inerentemente corruptos. Nós criamos, na verdade, um ambiente institucional que favorece a corrupção, tanto no setor público como no setor privado. E a responsabilidade pela criação desse sistema institucional não está nas estrelas, mas está unicamente em nós. Se isso é algo que, de certa maneira, nos envergonha, também é algo que nos motiva no sentido de que, se a responsabilidade é nossa, nós temos condições de alterar. E para finalizar, vou tentar não usar todo o meu tempo. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer algumas viagens ao exterior, principalmente em países aqui da América Latina. Esse caso, surpreendentemente, tem algumas repercussões em alguns países estrangeiros, por empresas brasileiras terem pago suborno em alguns desses países. Não vamos verificar as empresas brasileiras, porque outras empresas certamente fizeram o mesmo, mas essas foram descobertas e tem que ter uma resposta. Mas, enfim, o que me chamou a atenção em todos esses países, que eu não fui recepcionado, eu ouvi juízos de censura e ouvi afirmações do tipo: puxa, que vergonha o que está acontecendo no Brasil, né? Que vexame esses casos todos de corrupção. Afinal de contas, que espécie de país é o Brasil?
Ao contrário, o que eu ouvi foi um discurso extremamente positivo, né, de pessoas que examinaram o que vem ocorrendo no Brasil e até com uma certa ponta de inveja. Não uma inveja negativa, mas aquela inveja, olha, nós precisamos fazer o mesmo aqui, porque nós temos problemas graves de corrupção. O Brasil está fazendo algo a respeito. E eu acho que isso é algo que nós devemos ter motivo de nos orgulhar. Não é uma conquista dos juízes, seja da primeira instância, segunda instância, do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, não é algo que foi feito pelos procuradores, não é algo que foi feito pelos policiais. Claro que a tarefa dessas pessoas foi importante, mas é algo que é uma conquista da democracia e da população brasileira. Queria deixar essa última impressão com vocês e sugerir, vamos olhar adiante em relação a esse problema. Muito obrigado. Doutor Sérgio Moro, eu sinto que não haveria nada que eu poderia falar nesse palco agora do que fosse mais simbólico do que essa salva de palmas que o senhor recebe em tantos momentos. Eu prometi que nunca iria concorrer a um cargo político, mas eu posso concorrer a presidente do IEE aqui, então ele está numa situação difícil agora. A gente combina isso na sequência com a Giovana, e aí estando fechado, está tudo certo.